Shalom, meus queridos e muito amados irmãos. Mais uma vez Deus nos deu aqui um privilégio, né? De poder ir até vocês, entrar dentro da casa de vocês ou trocar uma ideia com vocês, né? E eu quero ainda permanecer porque tem muitas coisas, né? Que falam a respeito do arrebatamento, que falam a respeito do momento que nós estamos passando e do tempo que foi profetizado, né? O que está acontecendo agora. Nós estamos vivendo no momento da instauração do reino do anticristo. Eu sei que muitas pessoas não gostam que a gente fala desse assunto, né? Porque tem medo, porque quer viver as suas vidas alegres e felizes, porque não querem notícias tristes, né? Mas não dá pra gente prender aquilo que Deus quer que a gente fala, né? Eu não sei falar algo que não seja da vontade de Deus e não seja num momento propício àquilo que Deus quer tratar, né? E esse momento que nós estamos vivendo é um momento, queira ou não aceitarem, é o momento do apocalipse, né? É o momento final. Nós estamos chegando no final dos tempos, né? O final da humanidade, como nós conhecemos, né? Até porque o tempo mudou. E só não vê uma criança. Até uma criança consegue ver que o tempo mudou, né? Guerras aí. Daí você vai falar, Celso, sempre houve guerra, sim, sempre houve guerras, mas não nessa proporção. E nós sendo levado ao cumprimento, né, das profecias de Apocalipse, né? Fome, peste, guerra, rebelião, como posso falar mais? Falta de amor. O principal ponto aqui que dá para determinar que nós chegamos no fim é a falta de amor. Nós chegamos num momento tão triste, meus amados, que hoje as pessoas já não se amam mais. Hoje o casamento é uma coxa de retalho de interesses. Eu te amo enquanto você me amar. Se você for fiel para mim, eu vou ser fiel para você. E aí a gente vai, né? É um contrato, é um acordo. O verdadeiro amor, né? Aquele amor que Desculpa que eu já falei pra vocês, né, que eu sofri um acidente. Então eu vou me mexer aqui várias vezes e peço desculpa pra vocês, tá? Mas é que realmente ficar numa posição tendo a coluna machucada, né, é difícil. Mas vamos lá. Então hoje não existe mais amor. As pessoas não se amam mais, as pessoas não se suportam mais. Quer dizer, as pessoas tentam se suportar, né? Mas aquele amor doador, aquele amor que vem de Deus não existe mais. Então é isso o principal foco, o principal ponto que determina que nós estamos chegando no fim, é exatamente isso, a falta de amor. As pessoas não se amam mais. Daí você pode falar, mas eu amo. Não ama, não ama. Você ama seus filhos enquanto eles estiverem fazendo a sua vontade. Você ama a sua esposa ou seu esposo enquanto ele estiver fazendo a sua vontade, ou mesmo as pessoas que estão próximas de você. O amor doador, ele já não existe mais. Então é devido a isso que eu digo abertamente para vocês que nós chegamos no fim. E o que está acontecendo lá na Ucrânia, meus amados? A Ucrânia é os antigos povos citas e partes dos povos medos e ali perto dos povos persas, tá? Então é um povo muito antigo, tá? Não é um povo novo, não é um povo vamos dizer assim, né, que tem uma história curta, né? Não. E esse povo sempre foi citado na Bíblia, né? Inclusive a própria palavra de Deus diz, né, ou dá a entender, vamos usar isso daí porque seria muita ousadia minha determinada onde vai vir o anticristo, né? Senão muitas pessoas vão falar que eu estou fazendo heresia, né? Mas dá a entender que é daquela região, né? Povos citas, medos e persas, né? Ali da Turquia, que vai vir o anticristo. A Bíblia diz que vai ser um homem que vai cumprir todos os desejos das pessoas que amam essa terra, né? E eu falo isso sorrindo, né? Mas com muita tristeza no coração, dizendo que aqueles que amam essa terra e as coisas boas que essa terra produz, vai adorar esse anticristo, porque ele vai cumprir todos os desejos do seu coração, né? Você vai poder fazer os desejos, né, que você tiver, realizar os seus sonhos. Ele vai trazer a cura para muitas doenças que de repente você tem, né?
Porque o que a Bíblia promete, o que Deus promete, o que Jesus, né, que é o nosso Salvador, nós iremos passar na ponte chamada Jesus. Quem não aceitar Jesus não tem como ser salvo. Ele promete para nós perseguição e sofrimento. Se você quer ter paz, quer viver uma vida próspera nessa terra, quer ser feliz, não é Jesus que você tem que seguir. Porque para essa terra Jesus nos promete guerra, Jesus nos promete separação, Jesus nos promete conflito e principalmente promete sofrimento. Porque a nossa pátria, a nossa glória, a nossa terra não é aqui nesse lugar, né? Nesse mundo, no planeta Terra. Né? E todos os profetas, os patriarcas, né, bíblicos que estiveram aqui nessa terra, eles foram muito ricos. Abraão, a Bíblia fala que ele foi muito rico. José, Jacó, eles foram muito ricos. Só que eles não tinham nem casas para ficar, eles moravam em cabanas, né? Eles moravam em tendas. Por quê? Porque eles viram lá de longe, né? Deus deu o privilégio deles verem a morada eterna, né? Mais ainda Abraão, né? Abraão, a nova Jerusalém que está no céu, desceu do céu com Jesus encarnado em Melquisedeque, né? E abençoou Abraão, né? Deu sentido da vida dele, né? E através de Abraão, a Bíblia fala que todos nós fomos reconciliados com Deus. Se vocês quiserem ver isso, está lá em Gênesis 12, tá? Por isso que quando Deus pediu para Abraão matar seu filho, você vai falar, nossa, que Deus sanguinário, né? Não, que ele sabia que existia a ressurreição, né? Porque Deus tinha falado que era daquela pessoa que ele ia matar, que iria vir uma grande nação, né? Então ele cria na ressurreição, porque ele tinha visto Cristo, ele tinha visto a Nova Jerusalém, e ele sabia que esse corpo ele é temporal, né? Que ele vai ressuscitar. E lógico, né? Nós podemos entender, né, que vai ressuscitar naquele dia, né? Mas Abraão sabia que poderia ressuscitar, que ia ressuscitar naquele dia se Deus matasse o filho dele, porque o filho dele era o endereçário das promessas e da vinda de Jesus. Então é essa intimidade que a gente tem que ter. Então os povos, né, lá da Ucrânia, tá, que estão sofrendo isso daí, na verdade eles não aceitaram a soberania, o reinado de Cristo. Deus ele não tem nenhum tipo de problema em defender a gente. Você pode ter certeza que em todo tempo houve guerra e o povo de Deus ele poupou o povo dele. E aqueles que eram para ser mártires, isso é um privilégio ser mártir. É você, na verdade, ganhar uma coroa e coroar o seu próprio Deus. Que todas as nossas coroas possam ser depostas ou postas aos pés de Jesus, né? E a maior coroa é o sangue da nossa vida, que nós possamos ou podemos morrer por Cristo, né? Eu espero, vocês podem me achar doido, né? Mas eu espero ter esse privilégio de levar uma coroa para o meu Cristo, né? E é tão maravilhoso que quando nós morremos pela causa, morremos por Cristo, Jesus ele levanta do próprio trono para aceitar a nossa alma. É maravilhoso isso. Tem pessoas que creem que a nossa alma fica lá no sepulcro, né? Mas isso é besteira. A Bíblia dá várias referências, né? Que nós vamos para a antessala do céu, chamado seio de Abraão. Está lá em Lucas 16, né? A parábola do rico e Lázaro. Jesus não conta nenhuma mentira, né? Se ele fala que a nossa alma vai para a antessala dos céus, que é o seio de Abraão, e as almas dos ímpios vão para o Hades, né? Que é a antessala do inferno, isso acontece, isso é verdade. Por isso que nós temos que ser sábios e tentar viver uma vida, vivermos uma vida de santidade, porque nos foi dado condição de viver uma vida de santidade, para que nós possamos subir ao encontro do nosso Deus, porque nós somos criados para estar arraigados, colados, vivendo em Deus. Nós saímos de dentro de Deus, quando Ele deu aquele sopro. Eu sempre falo isso, né? Pode ser até repetitivo nos meus vídeos, né? Mas nunca vou cansar de dizer isso, que é uma alegria muito grande. Quando Ele soprou o sopro de vida ali, naquele bonequinho de barro, lá em Gênesis 2, Ele deu um pedaço dele para nós, né? Então nós saímos de dentro de Deus e é para lá que nós devemos ou deveríamos voltar.
que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos buscar uma vida de santidade, porque Ele nos dá a condição, sim, de viver uma vida de santidade, como diz em Hebreus 12:14, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. E também em 1 Pedro 1, que diz que sede santos, porque eu sou santo. Se Ele fala para a gente ser santo, é que existe essa condição. Então hoje, naquele conflito, meus amados, eu gostaria muito que vocês, novamente, né, dar uma remodelada, né? Gostaria muito que vocês não tomassem partido, porque hoje nós temos na presidência de um país, da Ucrânia, um homem corrupto que se vendeu ao Ocidente, se vendeu mais especificamente aos Estados Unidos, né? E é triste porque ele é judeu, né? Mas judeus, polonês, brasileiro, né? Nós temos a tendência, né, de nos corromper para nos beneficiar dessa corrupção, né? E ele, infelizmente, ele vendeu o país aos Estados Unidos, né? E agora está vindo os arquivos, né, que a Rússia tá pegando, né? Lá foi desenvolvidos vários laboratórios, biolaboratórios para desenvolvimento de guerra biológica, né? E existe até agora uma suspeita, né, que essa cepa do Covid, né, foi desenvolvido lá também, né? Ninguém sabe, né? Sim, mas é tudo com permissão de Deus, mas existe sim sempre a mão do homem nessas coisas, né? Porque o homem, volta a dizer, os dominadores dessa terra, os big techs, as pessoas que dominam essa terra, eles não gostam de você. O seu governo, ele não gosta de você. Existe sempre duas asas do pássaro, né? Existe sempre até uma filosofia, né, budista, né, o Yin Yang, se não me engano é chinesa, né? O lado bom e o lado mal. Lembrando que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi o que nós comemos. Então existe a parte boa e a parte má do homem, né? Então todos os que estão na direção deste mundo apocalíptico, nós estamos vendo nesse momento, eles são pessoas guiadas e orientadas pelo príncipe deste mundo, né? pelo anticristo que já está na terra. Ninguém sabe quem ele é, mas ele já está instalando o sistema do anticristo sobre a terra. Eu pergunto para vocês, né, para atiçar a curiosidade de vocês. Os Estados Unidos é um país que tem total autonomia com relação ao petróleo. Por que aumentou o petróleo lá? Ele pode muito bem usar suas reservas ou, não sei se é esse o termo, né, minerar mais petróleo e fabricar, mas não. Eles não quiseram fazer isso porque eles querem uma hiperinflação. Qual o objetivo dessa hiperinflação? Vir a fome sobre a terra e bater na porta dos menos favorecidos, né, que são mais de 50% da população mundial, que não vai ter alimento na sua mesa e vai ter que ceder, né? Vai ter que depender de um governo corrupto, porque não existe governo isento, né, deste momento tão cruel na Terra, né? Não existe. Não tenha nenhuma ilusão, não confia no homem. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Nós estamos vivendo num momento que a nossa única confiança tem que ser Deus, o Espírito Santo. Se nós não desenvolvermos uma intimidade com o Espírito Santo, nós vamos ser enganados. Acreditem em mim. Por isso que nós, né, eu vou dizer assim porque eu não me isento disso, né? Nós temos que procurar ter uma vida de comunhão com Deus, porque nós vivemos num momento que nós não sabemos o que é verdade. Nós podemos muito bem, como o próprio Pilatos, né, perguntou para Jesus, né, o que é verdade? O que é verdade neste momento de mentira, né? Que nem eles estão descobrindo vários laboratórios na própria Ucrânia, descobriu a corrupção desse presidente Zelensky, descobriu que os nazistas que estão dominando a Ucrânia, ou seja, pessoas arianas, né, que se intitulam arianas, que não consideram e não amam nenhuma outra raça que não seja deles, eles querem
restaurar, né, a raça pura, né? Pura besteira, né? Lógico, com certeza disso. Então assim, não existe lado isento. O próprio Vladimir Putin, ele quer poder. Ele já é um homem de 70 anos, que ele não pode errar. Ele vai fazer alguma coisa para ganhar essa guerra, por mais que está tendo uma ação sobrenatural de Deus sobre aquele país, Ucrânia, né, tão pequeno, com tão pouca mão de obra bélica, e está atrasando, né, os planos do Kremlin, né, de Putin, né? A gente vê uma ação de Deus. E vocês podem perceber, meus amados, que o grande objetivo, né, dos globalistas que estão ali dentro da Ucrânia através do Vladimir Zelensky, do presidente, né, da Ucrânia, Zelensky, é chamar o mundo para uma terceira guerra mundial. Eles já estão envolvendo a Polônia, né, querendo os caças ali da Polônia, já estão envolvendo Lituânia, os países ali ao redor, a Alemanha. Por quê? Porque na verdade quem está incitando essa guerra, e o grande objetivo deles é estabelecer 10 reinos na terra, para se cumprir o que está em Daniel 8. Convido vocês também para ler o estabelecimento de 10 nações, né? Vai existir 10 reinos aqui na terra, que vai ser governado por um único rei, que é o anticristo, né? Então tudo isso tem a mão de Deus. Por quê? Porque nós já chegamos no fim. O homem, ele não quer Deus, o homem desprezou Deus. Eu vou ler para vocês aqui, né? Eu separei uma passagem que está lá em Daniel 12, para que vocês possam entender o contexto, né? Me perdoe, deixa eu tomar um pouquinho d'água, que eu falei um pouco demais, né? Em Daniel 12 diz assim: nessa época, Miguel, o príncipe dos anjos, que protege o povo de Israel, se levantará e lutará contra as forças espirituais do mal para defender os judeus, e haverá aqui na terra um tempo terrível de sofrimento para Israel, um sofrimento que os judeus nunca passaram antes. Mas todos os judeus que tiverem seu nome inscrito no livro da vida serão salvos quando o sofrimento acabar. E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna e alguns receberão castigo e vergonha eternos. Então os sábios, os verdadeiros povos de Deus, brilharão como o sol, e os que fizeram outras pessoas obedecerem a Deus brilharão para sempre como as estrelas. Mas você, Daniel, guarde o segredo sobre essa profecia, deixe-o selado para que ele só seja entendido perto do fim dos tempos, quando a ciência e o conhecimento se espalharão por todo o mundo. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 homens, um em cada margem do rio. E um desses 2 perguntou ao que estava vestido de roupa de linho e se achava sobre a água do rio: quanto tempo vai passar essas coisas tremendas para acontecer? Ele respondeu, levantando as mãos para os céus e jurando por aquele que vive para sempre, que tudo isso acontecerá depois do povo de Deus ter perdido o seu poder por 3 anos e meio. E eu ouvi o que ele disse, mas não entendi o que ele queria dizer. Então perguntei: meu senhor, em que vai dar tudo isso? Ele respondeu: deixa isso comigo, Daniel. O que eu falei só vai ser entendido quando chegar o fim dos tempos. Muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições. Os perversos, entretanto, continuarão a fazer o mal e nunca entenderão esta profecia. Só os que querem mesmo aprender compreenderão o que ela significa. A partir do dia em que o sacrifício diário for interrompido e a imagem horrível for colocada no templo para ser adorada, haverá ainda 1290 dias. Felizes serão as pessoas que esperam e ficarem firmes até 1335 dias. Você, Daniel, deve levar sua vida normal até o fim do dia do seu descanso vai chegar, mas depois, muito tempo, você vai ressuscitar para receber o seu justo prêmio.
Eu quis ler aqui Daniel 12, né, que acabamos de ler, para simplificar este momento que eu estou conversando com vocês. Nós estamos chegando no momento da ira de Deus que vai ser derramado sobre a terra. Eu acredito, né, eu sou da linha de que o povo verdadeiro de Deus não vai sofrer a ira de Deus, né, porque a Bíblia fala abertamente, né, que a ira não foi reservada para o povo de Deus. É só vocês lerem lá em Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses, vocês vão entender isso, né? Eu creio que o povo de Deus, que vai ser judeu, brasileiro, italiano, vai ser povo do mundo todo, né? Povo de Deus, aquele povo separado, ele vai ser arrebatado. Aquele povo que creu cegamente em Jesus, que viveu ou procurou viver uma vida de santidade, justiça e que obedeceu os mandamentos de Deus, esses serão arrebatados. Depois que eles forem arrebatados, e aí vai acontecer muita desgraça sobre a terra. A salvação vai ser legada somente aos judeus e creio também que aos muçulmanos. Paulo fala que todo judeu ele vai ser salvo, porém 2/3 dos judeus, só vai restar somente 1/3. 2/3 dos judeus vão ser dizimados. Muitos povos, né, vão se juntar e vão entrar em guerra contra os povos de Israel, né, vai exterminar eles. Vai sobrar somente 1/3. Desse 1/3, todos eles vão ser salvos. E aqui nós do Ocidente, né, ou os gentios em todo o mundo, né, a oportunidade de nós entrarmos nos céus é agora. É através do portão da graça. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Vivermos sim, porque a Bíblia nos garante que nós temos condição de viver uma vida de santidade e justiça e obediência aos mandamentos de Deus. Porque se nós não entrarmos na porta da graça, nós que conhecemos Jesus hoje, nós não teremos mais salvação depois do arrebatamento. Por quê? É só vocês abrirem em Mateus 25, as virgens tolas, né, aquelas que não entraram no banquete, elas vão bater na porta e Jesus vai dizer, ó, não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Só vai ter salvação as pessoas que não conheceram Jesus antes do arrebatamento. E se elas morrerem, né, pela causa de Jesus. Se alguém chegar com um revólver, ou com um facão, ou com um serrote, ou com uma bomba, qualquer coisa e falar assim, nega Jesus, e ela fala, não nega, eu amo Jesus. Aí pá, elas serem mortas, aí sim elas vão ter salvação. Mas não existe mais graça. Vai ser a salvação das pessoas que ficarem depois do arrebatamento, tem que ser lavada pelo sangue. Por quê? Porque desprezaram a graça. Disseram não para Jesus, quiseram viver as suas vidas aqui na terra, né? Tiveram esperanças, amaram mais esposas, filhos, pais, mães, ou mesmo as coisas boas dessa terra, né? Então essas pessoas não vão entrar, as que são convertidas hoje, ou que se consideram cristãs hoje, elas vão perceber que elas não eram cristãs, porque não foram arrebatadas, e as que ficarem e se converterem no momento da tribulação e grande tribulação, elas só vão ser salvas se forem mortas por Cristo. Se cair aqui na terra vai ficar um inferno a céu aberto, tá? As estrelas vão cair sobre a terra, constelação, o sol vai queimar as pessoas, as pestes elas vão matar as pessoas, Deus vai derramar várias pestes, várias ira. Todas aquelas coisas que aconteceu no Antigo Egito vai vir dobrado ainda muito mais. Então assim, a probabilidade delas morrerem por morte natural, ou por alguma catástrofe, ou por alguma doença é muito grande. Por isso que eu não sei qual que é o segredo e nem quero saber, tá? Porque eu quero subir, eu pretendo subir, essa terra nada me segura, tá? Mas somente elas morrerem pela causa de Jesus que elas vão ser salvas. Para a gente finalizar, eu quero ler aqui para a gente dar um contexto final, tá? O próprio livro, né, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz assim: e agora, uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião para irmos encontrá-lo. Não fiquem absolutamente, está ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, queridos irmãos, com o rumor de que este dia do Senhor já começou. Se vocês
ouvirem de pessoas que têm visões e receberam mensagens especiais de Deus sobre isso, ou de cartas que se diz terem sido mandadas por mim, não creiam nisso, Paulo dizendo, né? Não se deixam levar, nem tampouco enganar. Não obstante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecer duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. E depois virá o homem da rebelião, o filho do inferno. Ele se oporá a qualquer Deus, Deus com um D minúsculo, né, que houver, e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. E ele irá e se assentará como Deus no templo de Deus, alegando que é o próprio Deus. Vocês não se lembram do que eu lhe falei a este respeito quando estava aí? E vocês sabem quem está impedindo de já estar aqui, pois ele só pode vir quando esse impedimento for tirado, quando tiver chegado a sua hora. Quanto à obra que este homem da rebelião e do inferno fará quando vier, ele já está em marcha, porém ele mesmo não virá enquanto aquele que o está retendo não se afastar do caminho. Então aparecerá este iníquo, a quem o Senhor Jesus queimará com o sopro de sua boca e o destruirá com sua presença quando voltar. Este homem do pecado virá como instrumento de Satanás, cheio de poder satânico, e iludirá todo mundo com espetáculo fora do comum e fingirá que faz grandes milagres. Ele enganará completamente aqueles que estão a caminho do inferno, porque disseram não à verdade, recusaram-se a crer nela e amá-la, e a deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus do céu permitirá que eles creiam de todo o coração nessas mentiras. E todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitado a verdade e sentindo prazer em seus próprios pecados. Mas nós devemos dar para sempre graça a Deus por vocês, nossos irmãos amados, Paulo dizendo, né? Pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio dar-lhes a salvação, purificando-os pela obra do Espírito Santo e pela confiança de vocês na verdade. Por nosso intermédio, ele contou a boas novas a vocês, por nosso intermédio, ele os chamou para participar da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, então aqui ficou bem claro, né, que o anticristo já está aí, tá? O reino do anticristo já está sendo instaurado. Recentemente, né, foi tornado legal abortar aqui no Chile, e as pessoas começaram a fazer festa na terra porque elas poderiam matar, né? Matar um inocente, em alegação que o corpo pertencia a elas, né? Mas aquela vida que está sendo ceifada não pertence a elas. Elas estão cometendo um assassinato. E tem uma lei, eu acho que é na própria Venezuela. A Venezuela também foi inaugurado, né, a legalização do aborto, né? Eles estão entrando na Venezuela ou nos Estados Unidos, eu vou pesquisar certinho, depois eu falo para vocês, que até mesmo um mês de nascimento do bebê, eles estão pedindo a legalização para matar esta criança. E é muito interessante, meus amados. Você pode falar assim, mas uma pessoa que foi estuprada, ela foi estuprada, mas aquela criança não pertence a ela. Se aquilo dói nela, que ela tenha e dá para um casal que não tem filhos ou coisa assim. Mas nós não temos o direito de tirar a vida de nada, nem de um embrião que já é vida já. E as pessoas estão comemorando. Isso é o reino do anticristo. Isso é o reino, é um culto a Baal, o antigo deus Baal, que é uma montagem, né, das trindades satânicas, né, que diz assim, Baal, Beuzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. São demônios terríveis, né? No culto de Baal, eles ofereciam crianças como sacrifícios, né? Então esse momento está chegando novamente, né? Ou já chegou faz tempo, né? Não é de hoje que eles estão matando crianças, né? Matando crianças, legalizando abertamente a ingestão de psicotrópicos, de drogas mesmo, né? De drogas pesadas, maconha, esse tipo.
banindo Deus, né, do seu cenário, da sua vida. E ali em 2 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler, diz abertamente, né, eles resolveram dar as costas à verdade e à salvação de Deus. Né? Como Deus pode proteger um povo desse? Então Deus ele está trazendo um juízo. Não existe nenhuma religião certa, não existe. O que existe é um povo que Deus vai separar de cada religião, de cada lugar ou de cada localidade. Pois Abraão não tinha religião e nem Bíblia, Deus separou ele. Enoque não tinha nem religião nem Bíblia, Deus separou ele. Eu acredito nesse chamado do Espírito Santo. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, se você não ouve a voz do Espírito Santo, pede para Deus a capacidade de você ouvir. Eu estou falando bem perto para que você possa entender o que eu estou dizendo isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Se você pedir a Deus a capacidade de ouvir o Espírito Santo, Deus vai abrir os seus ouvidos e você vai ouvir somente a voz do Espírito Santo. E você não vai ouvir a voz do engano. E Deus ele vai chegar até a tua casa, a sua vida, a sua família, a todos aqueles que você ama, a salvação. Porque neste momento de engano, de mentira, onde o diabo está reinando, através de guerras, de discórdia, de partidos políticos, direita, esquerda, comunismo, socialismo, capitalismo, aonde está a verdade? Aonde está a verdade? A verdade é somente Deus, o Espírito Santo. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, somente a verdade vos libertará. Não creia em políticos, não creia, desconfia de todas as notícias que você lê. Se alimente da notícia que vem dos céus. Deus pode nos dar paz. Neste momento de perturbação, de falta de dinheiro, de doença, tantas doenças têm assolado esse planeta Terra. A única coisa que pode nos trazer paz, a paz significa o Espírito Santo. Quando Jesus disse, eu dou a minha paz vos dou, ele não estava falando de um estado de espírito, estava falando do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode, em meio à guerra, fazer com que nós durmamos, que nós tenhamos o coração tranquilos, porque a nossa pátria não é nessa terra, a nossa pátria está nos céus, de onde vem o nosso Redentor e nós iremos nos encontrar com Ele, que nós possamos nos preparar em santidade, em pureza, em uma vida aos pés do Senhor, uma vida devota, para que nós possamos sair, porque esse mundo já é um inferno e se tornará um pior ainda de um inferno. Se você não vê esse mundo como um inferno, você está muito fora daquilo que Deus, o objetivo de Deus. Nós não devemos amar as coisas boas dessa terra, isso é um próprio mandamento do próprio Paulo que dizia para nós, que nós possamos ter o coração na eternidade. Eu vou orar para que nós possamos encerrar. Senhor Deus, obrigado por mais esse privilégio de chegar à casa de cada um que está ouvindo e vendo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um e trazer a sua luz, trazer a sua verdade, para que, se isso que está vindo na minha boca for do Senhor, Senhor, possa brotar muitas vidas, despertar muitos corações e converter muitas famílias, Senhor. Agora, se não for, que seja desconsiderado, mas traga luz, Pai amado, aqueles que precisam de uma palavra, de uma luz e de salvação, que o tempo está se encerrando, Senhor, a porta está sendo fechada. Tenha misericórdia de nós, o teu povo, Senhor, e nos desperte, nos separe para Ti e nos proteja em Ti, no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar, meus amados, e até a próxima. Deus os abençoe.